Apocalipse capítulo 8, versos 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhe foram dados 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Essa é a palavra do Senhor. Senhor bendito, nós estamos diante da Tua revelação preservada. Precisamos nessa hora da graça do Senhor para que os Teus intentos, o sentido do texto, Tua vontade, seja iluminada a nossa compreensão. Te pedimos por clareza, te pedimos por fé e por uma resposta obediente. Ajuda-nos diante da santa palavra do Senhor. Te pedimos isso com gratidão pela oportunidade livre dessa hora. No nome de Jesus Cristo. Amém. Martin Scorsese é um dos nossos grandes diretores e cineastas vivos. E ele dirigiu a adaptação do romance de Shunkaku Endo, um romancista japonês, chamado, no seu filme adaptado agora, Silêncio. The Silence, na obra dele. Essa obra tem um elenco fantástico, digno da nossa atenção. Nada menos do que Adam Driver, Andrew Garfield e Liam Neeson. Se só por isso já não está convencido, deixa eu te falar um pouquinho sobre esse filme, sem te contar tudo. O filme Silêncio narra a trajetória de 2 padres jesuítas. Um deles, aquele que nos guiará sob a sua ótica mais evidentemente, é o Rodrigues. Sobrenome Rodrigues, são portugueses na história. E eles vão ao Japão feudal em busca do padre mentor. Papel esse de Liam Neeson. Ele está desaparecido já há alguns anos. E eles, sabendo da sua viagem missionária, sabendo dos seus feitos, tendo tido correspondência, e agora no silêncio em que o padre se encontra, seu mentor, eles vão em busca de respostas, procurar o seu mentor, o seu discipulador. E eles entram então naquele mundo que, mal sabiam eles, era tremendamente selvagem à fé cristã. Há um imperador local que está punindo aqueles que confessam Jesus Cristo. O império confeccionou um tablete com inscrições e o que seria supostamente a imagem de Cristo, ou inscrições que se referiam a Cristo. E os cristãos deveriam pisar nessa imagem e negar a fé em Cristo Jesus, sob o risco de, caso não fizessem, de serem torturados e mortos. Deixa eu explicar algumas das torturas e punições que o império aplicava naquele tempo para quem confessava a fé em Cristo Jesus, que nesse pé da história supostamente rivalizava contra a autoridade do imperador. Uma delas era a crucificação por afogamento. Era colocada uma cruz na orla, sobre a maré, e com o avançar da maré, o crucificado então ia tendo que receber a água cada vez mais alta no seu corpo. Cintura, tronco, tórax, ombros, pescoço, até que chega na face. E no chacoalhar das ondas, ele ia tendo oportunidade de renunciar à fé. Caso não fizesse,
o afogamento era certo. Bom, havia ainda mais uma que eu quero relatar para os irmãos, formas de punição àqueles crédulos no evangelho jesuíta, que era a crucificação por escaldamento. Haviam fontes termais completamente fervorosas na região. E eles então crucificavam os novos convertidos ao cristianismo e com uma longa colher, eles apanhavam um bocado de água e iam escaldando os convertidos com temperatura suficiente para queimar a pele. E assim, por longos dias, horas a fio. Essas eram apenas duas práticas que eu estou mencionando aqui de punição visível, porque isso tudo ficava evidente para os transeuntes ali da região verem o perigo de se professar a fé, de se crer naquelas palavras daqueles homens vestidos de preto. Nesse caso, os jesuítas. Palavras. Como as palavras são perigosas a um império. Então, quando Rodrigues e o seu companheiro chegam na região, eles são confrontados com essa realidade brutal da perseguição, uma realidade completamente persecutória da fé, da saúde, da segurança e do status de saúde, para quem cria. Eles que vieram de um Portugal completamente romanizado, seguro à fé católica no caso, se assustam com as sombras da perseguição. Mas de outro lado, eles são chocados com vilarejos completamente devastados e carentes daquela, vamos colocar nessas palavras, mas é de minha leitura e autoria, de minha perspectiva, mal evangelizados. Por que eu digo isso? Porque logo no olhar desses jovens jesuítas, nós percebemos na atuação dos personagens que eles se assustam com uma outra realidade, a dos convertidos, que é uma realidade extremamente instrumentalizada, beirando a idolatria. Eles se assustam de uma forma muito negativa e surpreendem de uma forma também negativa quando num vilarejo, eu quero relatar essa cena apenas para os irmãos, eles disputam um colar romanista com várias bolinhas, conhece? Um terço. E ao disputarem aquele terço, o terço se rompe e se espalha bolinhas por tudo quanto é canto da vila. E a cena mostra uma ferocidade daqueles aldeões buscando pelo menos uma bolinha daquela, porque é o que sobrou na ausência do padre. E aí você percebe no olhar do personagem Rodrigues, um jovem padre, o vazio do que ele está contemplando, como quem assume e confessa: o que vocês estão buscando não sustenta. Não tem resposta nessas continhas, nem nesse colar inteiro. Não é dito, mas é percebido. O Scorsese faz um trabalho muito bem feito de nos mostrar essa dupla realidade. A fé muitas vezes sem objeto e a brutalidade e o império que se ameaça com meras palavras. No meio disso tudo, uma busca dramática pelo mentor. Eu paro por aqui porque eu gostaria que você assistisse esse filme, eu recomendo. Nós precisamos de boas obras em tempos de tanto volume e tanta bolha de sabão no cinema. Precisamos de algumas coisas com substância. Essa é uma delas. Silêncio, de Martin Scorsese. Bom, estou fazendo essa introdução para dizer que não é a primeira vez que um império, embora seja um romance, está completamente pautado numa sombra histórica. Mas não é a primeira vez que um império se assusta com palavras. Você se lembra quando Jesus nasceu, a ocasião do seu nascimento? Seu nascedouro se dá diante de forte ameaça.
Ele é a ameaça, o próprio Jesus. Porque havia profecias antigas que falavam que um rei nasceria. E seria naquela região. Estudiosos, sábios, magos descobrem isso também e vão atrás. A notícia se espalha. E o governante da época, chamado Herodes, não quer disputar sua soberania. Vê sua autoridade ameaçada. Qual foi a sua decisão? Matem os meninos. Se vai nascer o novo rei, que mate antes de nascer. Que mate ao nascer, mas que não deixe crescer. Então começa a matança, começa a perseguição. E é assim que o nosso Salvador tem que fugir da região que estava para ir a Belém, nascer num coxo. Na sujeira de uma estrebaria. Porque não havia lugar. Parecia o Salvador não caber no mundo que veio salvar. E aqui, por mais que a gente faça o nosso melhor para romantizar o advento natalino, colocamos às vezes um boneco, ou quem sabe um bebê recém-nascido na melhor performance possível de Natal, e fazemos um coxinho branco com os melhores panos que temos, e amarramos lençóis nos adolescentes, não é? Assim são nossas cantatas. Esse romance não reflete que aquele momento, no final das contas, era de humilhação. Era humilhante. Era triste. Porque Jesus, o Salvador, a boa nova, estava se humilhando para pagar o preço por outros. A sua humilhação já começa na encarnação. Antes mesmo da concepção, a ocasião da gestação de Maria, embora virginal fosse, é humilhante, é confusa, é alvo de vexame, de dúvida, inclusive da sua honra. Não há glória nem na gestação, nem na concepção, muito menos na vida de Cristo até a crucificação. A sofrer, a esvaziamento do Deus glorioso, que se encarna, se humilha, sofre, padece, se sujeita para pagar o preço que outros não podem pagar. O império se assusta com palavras: nascerá um rei. Mas será que ficou para trás? Não. Jesus morre por causa de suas palavras. O que mais ele fez? Pegou em armas? Incitou armados? Jesus fez coisas boas para muita gente, mas a sua prioridade? Palavras. Teve um momento que ele deixou um monte de gente querendo ser curada e falou: mas eu preciso ir embora. Tenho palavras para dizer. Nas palavras do evangelista Marcos: vamos para outras cidades para pregar também ali, pois foi para isso que vim. Palavras. E sai pregando essas tais palavras. E quando morto por causa dessas palavras, é sepultado e ressurge dos mortos, olha só o que ele faz. Envia os seus discípulos a continuarem dizendo as mesmas palavras. E foi por isso que gente morreu no tempo do imperador Nero, que governava Roma com uma mente louca e sanguinária. Colocou fogo em muito cristão. Ele que era mais pegado à pirotecnia, falava que crente pegando fogo iluminava as ruas de Roma. Colocou culpa nos cristãos, mas a história sabe muito bem de quem foi a responsabilidade do assassinato, do martírio. Não parou por aí. Vieram outros. E no final da década de 90, temos Domiciano. Esse, mais uma vez, por causa das palavras, estava castigando cristãos. Segure esse momento, porque eu queria dar um salto na história, antes de voltar nesse. E falar do nosso momento. Mais uma vez, imperadores se levantam
Mais uma vez, as palavras são perigosas. Acha que não? Você não está percebendo que palavras são perigosas no nosso tempo? É possível falar qualquer coisa na Venezuela? É possível falar alguma coisa contra o governo da Venezuela? Você pode ser preso. A imprensa já não é livre. Bom, eu poderia estar falando da China. Eu poderia estar falando como as palavras são perigosas no regime chinês. Palavras, irmãos. Livros. Palavras escritas, digitadas, faladas, gravadas. Palavras podem te colocar atrás das grades. Palavras. Eu poderia estar falando do regime russo. Eu poderia estar falando da Nicarágua. Eu poderia estar falando do Iraque agora. Agora, sabe o que tudo isso tem em comum? A dificuldade de se dizer quaisquer palavras. Não são todas que são permitidas. Há censura. Há controle. Há um Estado que se sente ameaçado por palavras. Mas tem mais uma coisa que tudo isso tem em comum. O lado da história. Sabe que lado é esse? O nosso. É onde estamos como Brasil. Nós estamos nesse lado na história. Nós estamos do lado do Hamas, nós estamos do lado do Iraque, nós estamos do lado da Venezuela, da Nicarágua, da Rússia, da China. É desse lado que estamos. E enchemos a boca para falar que somos a maior democracia da América do Sul. Será mesmo? Será que podemos falar isso? Ou será que o nosso espectro político tem nos feito fazer vista grossa ao que está acontecendo? Não podemos falar qualquer palavra mais. E não tende a melhorar. A fé cristã já é incômoda e vai incomodar mais. Essa pregação é gravada. Eu tenho liberdade de pregar Romanos 1 aqui? Que condena como pecaminoso alguns tipos de afetos amorosos? Tenho? Ou será que eu posso ser preso essa semana? No mínimo condenado a pagar alguns milhares de reais, só por pregar contra alguns tipos de afetos. Tenho tanta liberdade assim? Para falar disso. Perceba como que nós temos enfrentado a guerra das palavras. Olha as pressas que temos por controle midiático nas redes sociais. Há uma profunda paixão das nossas grandes instituições, dos poderes mais altos, por controlar as palavras. Ou você se esqueceu que na última eleição presidencial, você postava alguma coisa na rede social e logo vinha um rótulo embaixo. E dependendo do que fosse, sua postagem era derrubada. Nós não esquecemos disso? Estamos para viver a maior censura e controle das palavras da história desse país. Nós estamos caminhando para isso. E a força da memória que nos faz combater o que foi a ditadura militar deveria nos dar agora musculatura e lucidez para perceber que mudou-se o espectro e a sombra que nos ameaça é a mesma: censura, falta de liberdade e domínio por conta de palavras. Palavras. Precisamos encarar isso com honestidade e piedade, porque somos igreja. Antes de qualquer outro rótulo ou responsabilidade, somos igreja. E ao olhar o que estava acontecendo no final da década de 90, do primeiro século, a igreja tinha um papel muito claro. Eu quero mostrar qual era e como isso pode consolar o nosso coração. A igreja estava sendo perseguida por Domiciano, que exigia adoração porque se dizia Dominus et Deus, Senhor e Deus. Aqueles que se recusavam a se curvar diante de Domiciano eram condenados à morte.
Ué, mas João foi preso. Sim. Nessa altura do campeonato, permita-me, já se aprendeu o problema de matar os grandes líderes. Não precisavam de mais um mártir inflamatório. João é preso por causa de Apocalipse capítulo 1, verso 9. Por causa da palavra me acho em Patmos. Por causa da palavra de Deus, encarceraram o maior e último líder do cristianismo do primeiro século. João, a testemunha mais próxima do Senhor, foi aprisionado para ser silenciado, calado. Permita-me o trocadilho, ele foi ilhado na ilha de Patmos, para não mais falar estas palavras. Por causa da palavra me acho em Patmos. O que vai acontecer a partir desse momento é o que nenhum imperador poderia prever, nem com todo o seu sistema armado, mobiliado, paramentado para isso. O Espírito da palavra chega até João e diz: João, sobe aqui, eu quero te mostrar o que em breve acontecerá. E esse homem se acha no Espírito e começa a ver coisas completamente fantásticas. Começa a visualizar e a escrever uma carta que circulará pela Ásia Menor e tomará o mundo como chega até nós hoje, irmãos. Falando de coisas maravilhosas. Por 3 arcos grandes, o livro de Apocalipse repete a mesma mensagem. Começando sempre por uma visão celeste e terminando na glória da igreja. Passando pela militância da igreja que sofre no tempo. Esse arco se repete uma vez e uma segunda vez. 3 grandes blocos que se repetem com figuras ilustrativas, figurativas, veterotestamentárias e judaicas. Elementos que os judeus conheciam muito bem desde berço, são colocados agora aqui numa estrutura literária para contar sobre uma realidade maior. Números, cores, elementos, pedras, arquitetura, agrupamentos são relacionados nessas 3 grandes porções repetitivas para nos falar do que há de acontecer na história. Símbolos que apontam para um significado maior. É nesse momento que o número 13 aponta para Deus. O número 12 aponta para as obras de Deus em relação aos homens. O número 11 aponta para as obras do diabo, bem como o número 6 aponta para as obras do diabo. E o número 7 aponta para as completudes e perfeições divinas. É nesse contexto que o número 4 aponta para a ordem criada, toda raça, tribo, língua, nação, os 4 cantos da terra, os 4 seres viventes. E por aí vai. Numerologia judaica. Cores são apresentadas. O cavalo amarelo, o cavalo vermelho, o cavalo preto. Anciãos, 12, múltiplos de 12, 144, os 24 e por aí vai. Isso vai sendo colocado de forma fantástica, como eu disse, porque é literatura apocalíptica. Bem como aconteceu em Joel. Bem como aconteceu no final de Daniel. Nós temos literatura apocalíptica acontecendo ao longo da história da revelação, mas agora é um livro inteiro. Não é apenas uma porção. Quando lá em Joel falava dos grandes gafanhotos que devastariam a terra, não eram gafanhotos, eram exércitos. Veja, símbolo apontando para uma realidade histórica. E assim nós temos agora todo um livro de literatura apocalíptica. Mas por onde ele começa? Bom, vamos entender o contexto da igreja mais uma vez? A igreja está sofrendo. A igreja está perseguida, está sendo sufocada. Porque há reis na terra que se incomodam com a palavra. Há soberanos que estão pisando a igreja.
silenciando os seus líderes, perseguindo suas partes menores, encarcerando gente para todo quanto é canto, indiscriminadamente, por causa de suas palavras. O testemunho cristão é de palavras e atitudes, mas atitudes condizentes com suas palavras. Esse é o contexto. É aquele contexto que nós queremos dizer, como o salmista diz: Senhor, até quando? Senhor, se esquecerá de nós para sempre, Salmo 13, verso 1. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Não te lembras? Não te lembrarias? E tantos outros salmos que tentam acordar Deus de um sono profundo. Tantos salmos que clamam a Deus que volte para si o rosto. Porque Deus parece que foi embora. Ou no mínimo parece que não está vendo. Nesses momentos é honesto da nossa parte que questionemos. É de se esperar que nós tenhamos uma perspectiva de ausência divina. Já passou por isso na sua história? Já passou momentos na sua vida que você perguntou: será que Deus está vendo? Será que Deus está percebendo que eu estou aqui passando por isso? Você já deu testemunho no seu trabalho, decidiu pagar o preço de honrar a palavra, o evangelho, e tomou na cabeça por isso, pagou um preço por isso? Já pagou o preço de honrar a sua palavra, em nome do evangelho, em nome do Senhor Jesus, e pagou um preço social por isso? Já te custou dinheiro a fé em Cristo Jesus? Essas horas é honesto que nós nos perguntemos: será que Deus está vendo? Senhor, você se esqueceu de mim? Talvez por uma crise financeira, por um desabastecimento, por um desemprego, por um desafeto, pela maldade que nos causam, pela doença dos nossos filhos, pelo nosso luto, pela nossa depressão. Muitas vezes parece muito legítimo que nos perguntemos: será que Deus ainda se importa comigo? Será que Deus está vendo? A igreja, no tempo de Apocalipse, poderia estar perguntando: será que Deus se calou mais uma vez? E não vê o que está acontecendo conosco? Deus tem muito a dizer. E o livro são palavras de Deus. Para a igreja perseguida, alinhar o horizonte do olhar. E Deus está chamando o seguinte: meus filhos, olhem um pouco mais para o alto. Tirem os olhos do trono de Roma. E a primeira grande figura do livro de Apocalipse é o grande trono de Deus, inabalável, todo digno, onde um justo juiz se assenta e governa. Essa é a primeira imagem que a igreja perseguida tem que contemplar, para ter a sua esperança construída e o horizonte da sua perspectiva erigido. Contemplem o grande trono do Senhor. Ninguém se assenta nele senão o Senhor. Ninguém governa em seu lugar. Ninguém move ou demove seu cetro. Ninguém o suborna. Ninguém o provoca. Esse é o juiz do trono que governa. Os crentes precisam contemplar essa primeira base. Esse é o fundamento da fé da igreja perseguida, que caminha militantemente no deserto até a Nova Jerusalém. Precisamos ter muito claro em nossas mentes que existe um trono. Nos momentos mais tenebrosos da nossa história, nos momentos mais sombrios, nos dias mais escuros, precisamos nos lembrar: há um trono justo e bom. Agora, quando contemplamos o que está acontecendo, chegamos ao capítulo 8, nós
nas vésperas desse capítulo, somos apresentados a um livro. E esse livro é o livro que conta a história e o conteúdo da história. E nós somos surpreendidos pelo apóstolo que, vendo aquelas figuras fantásticas e mesmo sabendo do grande trono de Deus, chora desconsoladamente. Por quê? Porque não se achou ninguém digno de abrir o livro, quebrando os seus selos. E o que significava o símbolo do livro com os selos quebrados? Sentido, leitura, desvendamento. O livro lacrado e não podendo ser aberto significava uma realidade existencialista, pelo menos um proto-existencialismo, para não ser anacrônico nesse ponto. Haveria uma total falta de sentido para a vida nesse plano se esse livro não pudesse ser aberto e desvendado, ou seja, a história. Se a história não tem sentido, se a história não tem desvendamento, por que vivemos? Nascemos, sofremos e morremos. Isso é o existencialismo. Esse é o pensamento de René Descartes. E tantos que creem nisso. O livro fechado é a base contra o estoicismo, que busca sentido de qualquer forma, agarrado a qualquer coisa. Muito comum no tempo de Paulo, esse já ativo. Mas nós estamos vivendo a angústia existencialista nos olhos de João. Não porque ele o fosse, mas porque é isso que a falta de sentido pode nos causar. É nesse momento que uma figura dupla aparece. Dupla porque no momento aparece um leão diante daquele livro. Imponente. Um leão glorioso que apontava para aquele leão da tribo de Judá, que foi com o povo de Deus, venceu suas batalhas e mostrou que Deus atua e sustenta o trono de Davi. O leão era Cristo. Uau! Não o leão que a minha filha imita. Você encontrar ela no corredor agora, vai dizer: Lia, como é que o leão faz? Ela vai fazer assim, ó. Uau! Ah, não é um leão assim não, queridos. Esse leão que João viu deve ser pavoroso. Tal qual a Lucy viu, ou já em português a Lúcia, nas Crônicas de Nárnia, quando pela primeira vez ela viu o leão, no livro O Leão, a Feiticeira Guarda-Roupa, ela falou: ele é seguro? Ao que alguém disse para ela: eu acho que o fauno. Seguro? Claro que não, mas ele é bom. Aquele leão não é nada seguro, mas ele é tão bom que quando João se vira, o leão é uma ovelha ferida, como que para a morte, mas está lá por ele. Esse imponente leão se vulnerabiliza por amor numa ovelha que sangra, para perdoar pecados, para redimir a história, para trazer um povo que não é povo se tornar povo de Deus. Esse é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E ele vai abrindo selo por selo, cada um deles, até quando chega no 7º selo. É esse selo que lemos. E não se assuste, eu estou terminando agora a introdução. Mas a partir de agora é rápido. Quando ele abre o 7º selo, o texto diz que houve silêncio cerca de meia hora. Ah, queridos,
Como esse silêncio é barulhento para o nosso coração. Como que os céus se calam? Veja, é uma estrutura ainda figurativa, mas que aponta para uma realidade maior do que o símbolo, entende? Se o silêncio é simbólico, aponta para uma realidade mais ampla do que o próprio símbolo do silêncio. Então é muito mais grave do que meia hora de silêncio, entende isso? Tenha isso em mente. Os símbolos, eles são sinalizações de algo muito maior. São representações de uma realidade muito mais profunda. O símbolo é silêncio cerca de meia hora no céu. É um silêncio que faz com que anjos que cantam de forma permanente e perene parem de cantar. Me entenda, nas devidas proporções da linguagem. Há um silêncio genérico diante do trono de Deus, por alguma razão. Deus exigiu silêncio. Eu quero que você entenda a gravidade dessa cena. Silêncio diante de Deus. Por quê? Reverência? Claro que é devida, não é o caso. Temor? Cabido? Mas não é o caso. Tem outra coisa acontecendo. Esse silêncio é prenúncio. Esse silêncio é preparatório. Esse silêncio está acomodando alguma coisa. No meio desse silêncio, trombetas são dadas aos 7 anjos que se acham diante do trono de Deus. 7 trombetas são colocadas formalmente em suas mãos. E eles se preparam para tocá-las. Consegue imaginar? Trombetas. Trombeta que não é instrumento para o canto, para a música. Trombetas são instrumentos de anúncio. São instrumentos formais. São instrumentos de comunicação. Eles dão avisos, normalmente reais. Eles anunciam verdades. Eles anunciam status. Realidades que mudam. Entradas, triunfos, ou mesmo velórios. Mas as trombetas são anunciadoras de algo real, oficial. Aquele silêncio exigido tinha uma razão de ser. E as trombetas recebidas serão respostas ao objeto do silêncio. A razão pelo qual o silêncio se fez necessário. Essa razão terá o toque de cada uma das trombetas como resposta. Agora, o que foi que esse silêncio acomodou? E o que isso tem a ver com o contexto de Apocalipse? Vamos ao texto. Verso 3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar. E um incensário de ouro lhe foi dado com muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante de Deus, diante do trono. Eu disse que nós, para lermos o livro de Apocalipse, precisamos da linguagem veterotestamentária, do Antigo Testamento. E nós estamos aqui diante de uma linguagem profundamente de tabernáculo. No tabernáculo, tempo de Deuteronômio, por exemplo, nós temos o sistema de tenda, onde a presença de Deus se reunia, contando com as tendas do povo de Deus ao redor, que se dispunham organizadamente. Dentro do arraial, cercado por tecidos e couro, nós tínhamos o tabernáculo. O tabernáculo se dividia por suas respectivas partes ou véus. Do lado de fora, o propiciatório, que era uma bacia metálica, normalmente metálica,
onde o sangue era derramado do animal a ser sacrificado, como propiciação pelos pecados do povo. E depois ele era queimado no altar, como oferta pelos pecados que Deus exigiu na fogueira. E a fumaça subia. Daqui nós vamos começando a ter o elemento do incenso agradável a Deus. O aroma agradável a Deus. Muitas vezes Deus não tolerou os animais queimados e não tomou essa oferenda como aroma agradável, pelo coração do povo estar apenas no rito e não no que o rito apontava. Bezerro queimado não significa nada para Deus, porque aquele bezerro apontava para Cristo, e o Cristo que nos transforma. Aquilo era didático para que nós fôssemos aprendendo enquanto povo, na agência do povo de Deus, a que um dia a ovelha de Deus, o cordeiro dele, fosse imolado definitivamente na cruz. Nós estávamos sendo preparados para isso. Mas daí a ideia do incenso como que prece a Deus. Depois o povo de Deus vai cada vez mais sendo instruído, como o livro de Levítico nos instrui, a ter o incensário como oração, como prece a Deus. É daí que muitas vezes a gente fala assim, eu estou orando, mas parece que minha oração está passando do teto. Essa ideia a gente tira um pouco de que a fumaça como prece que o povo fazia uma vez ao ano. E Deus aceitava essa prece, respondendo com a presença dele no Santo dos Santos, o lugar onde tinha a Arca da Aliança e o sumo sacerdote entrava. Então, quando Deus aceitava a oração, pela queima do sacrifício, a fumaça subia e Deus descia e falava com o povo. Era assim que ele ouvia a oração e respondia a oração, uma vez ao ano. É por essa razão que o autor aos Hebreus vai dizer: tenha por toda intrepidez. Uma palavra boa para a gente atualizar intrepidez é atrevimento, ousadia. Tenha por toda ousadia o entrar no Santo dos Santos, um lugar letal, porque a presença de Deus está viva ali dentro. Depois do sacrifício, devidamente administrado, se Deus aceitasse, o sumo sacerdote entrava. Mas era um lugar muito perigoso. Lugar esse que Deus manda Moisés tirar as sandálias dos pés, noutra ocasião, mas é o mesmo lugar, entende? Aí o autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: tenha coragem de entrar lá. Sabe por quê? O véu foi rasgado. Em Cristo e na sua carne, nós podemos simplesmente entrar na presença de Deus e falar com Ele. Será que Ele ficou menos santo? Não, queridos. É porque o sangue que deveria ser derramado, que faz com que pessoas pecadoras se tornem aceitáveis, foi derramado. E diz o texto que o véu foi rasgado na sua carne, pelo novo e vivo caminho de Cristo. Então agora a gente pode entrar nesse lugar. Agora, sabe qual é esse lugar? A oração. Qualquer lugar onde Deus nos ouve é o Santo dos Santos. Jesus comprou o direito de gente como a gente ser ouvido na presença de Deus, tendo ainda toda a santidade ameaçadora de Deus, o leão nada domesticável, completamente selvagem, inseguro, mas em Cristo, bom, e pode nos receber. Nós temos a oração com tão barata, tão de graça, que a gente acha que não vale nada. Mas Deus não pensa assim. Meia hora de silêncio, porque foi dado o incensário junto ao altar. Olha os elementos se completando. Na figura do sacrifício, muito incenso foi dado ao anjo no propiciatório, no incensário.
para ele oferecer com o que, irmãos? As orações, não de um, não de dois, não de alguns, não de uma denominação, mas de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. Todas as orações foram administradas formalmente, com muito incenso, para que subisse a presença do trono. E sabe o que Deus fez com isso? Silêncio, como que para ouvi-las. Há silêncio no céu, cerca de meia hora, para que a oração da igreja perseguida seja ouvida. Cada clamor, cada questionamento, cada pedido de socorro, cada intercessão, cada uma das orações ouvidas com atenção pelos ouvidos de Deus. Verso 4: e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Resposta. O trono que não se abala, o trono que não se assusta, o trono que não é constrangido, não é provocável, abala o mundo em resposta às orações da igreja perseguida. Com vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Deus tem por muito sério o papel da igreja na história. Deus tem essa igreja como enviada dele, como filha dele, e ele a escuta e a responde. O que nós temos em seguida são cada uma daquelas trombetas soando, e ai daqueles que a escutam, que as contemplam. Eu vou ler só a primeira para os irmãos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo de fogo, granizo e fogo misturados com sangue, e foram atirados à terra. Então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, e também toda a erva verde foi queimada. Tem mais 6. Em resposta às orações gemidas da igreja perseguida. Deixa eu te dizer uma coisa. Toda oração é ouvida diante do trono de Deus. Um Deus que não é convencido, não tem por alvo barganhas, não se cansa, como nós pais, muitas vezes, depois da 109ª vez, dizemos, tá, toma. Eu tenho do que me queixar, mas não sei se tenho o direito. Eu escutei algumas vezes minha mãe dizendo, filho, você me vence pelo cansaço. Eu já sou um pai cansado. Deus não é assim. E que bom que não é. Porque Ele é tão mais sábio que a gente, tão mais lúcido, tão mais visionário do ponto de vista de enxergar tudo.
Mas isso não significa que as nossas orações não têm o seu papel. Pastor John Piper diz o seguinte: a dinâmica que Deus escolheu para a oração é mais ou menos assim. Se Ele quer que alguns pregos entrem na madeira, orações são marteladas que Deus usa. Dá para perceber algo disso aqui. Essas orações são respondidas como parte fundamental do que Deus está fazendo na história. A resposta é de Deus, não nossa. Mas nós podemos fazer as perguntas. Entende o papel da oração? Entende o papel da igreja? Eu quero te chamar como a igreja na Ásia Menor foi chamada no primeiro século. Olhe para o nosso momento atual. E olhe um pouco mais para cima. Olhe alguns graus mais para cima no horizonte. E contemple um grande trono que não se abala, que não se demove, mas que é todo ouvidos à igreja, que tem o papel de orar, que tem o papel de proclamar sobre esse reino, sobre esse trono, e que não deve se acovardar de suas legítimas palavras. Falemos, preguemos as boas novas do reino. E não se deixe assustar por outros reis, quando você estiver anunciando que há um rei maior, que há um soberano acima de outros. Não nos acovardemos, não nos quebremos. Olha para cima. Há um trono que ouve e responde. Ore pela sua família. Ore pelos seus. Deus se interessa nessas orações. Ore pelo seu lar. Ore pela escola do seu filho. Deus se interessa nessas orações. Ore pela sua igreja. Ore por essa igreja. Deus se interessa por essas orações. Ore pelo seu bairro, pela sua cidade. Ore pela nossa prefeitura, nossas câmaras. Deus se interessa nessas orações. Ore pelo nosso país. Ore por nossa nação. Ore pelo nosso Senado. Ore por nossa Câmara dos Deputados. Ore pelos nossos tribunais. Ore pelo Superior Tribunal de Justiça. Ore. Há um irmão nosso hoje lá pagando alto preço por defender a lei e o que é certo. Pastor André está lá. Pastor presbiteriano. Ore pelo nosso irmão. Ore por ele. Ele tem pagado um preço de fazer o que é certo. Eu tenho orado pessoalmente pela vida dele. Acho que devemos orar por ele. E pelos seus pares. Assim estaremos orando pelo nosso país, que precisa de oração, precisa de misericórdia. Não se furte. Essa responsabilidade é da igreja. Que Deus ouça nossas orações. Vamos orar. Bendito Senhor. Pedimos que o Senhor trate conosco, nos dando ânimo e esperança. Nos dando olhos atentos ao teu trono, como quem fala com expectativa de ser ouvido, contando com respostas que vêm poderosamente, mas também sempre amorosamente do Senhor. Deus, tenha misericórdia da tua igreja. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia de nossas escolas, de nossas redes sociais,
de nossas famílias, de nossas ruas. Ajuda o nosso presente. Socorre o nosso futuro. No nome de Jesus. Amém.